Foram mais de 40 dias de preparação entre o fim da primeira fase do Campeonato Paulista e a primeira rodada da Série C. Mas apesar desse longo intervalo, a primeira impressão deixada pelo Guarani na competição nacional, com certeza não foi aquela que o torcedor esperava. A derrota para o Maringá no Brinco de Ouro trouxe alguns alertas para a equipe de Maurício Souza e que precisarão ser corrigidos o mais rápido possível. Apesar do gol marcado logo aos 2 minutos, o Bugre não conseguiu manter o ritmo da partida e viu o Maringá acumular oportunidades e virar o placar ainda na primeira etapa. Então eu não acredito que foram os mesmos erros, foram erros novos. Acredito que a nossa equipe, no que tange treinamento, ela está muito mais bem treinada. Isso não quer dizer que a gente vai ter erro zero. E eu sabia que essa comparação viria, né? Porque a verdade é que na Paulista a gente não teve tempo nenhum, e nesse a gente teve tempo e a equipe vai estar mais bem montada, na minha opinião, e fez um jogo contra uma equipe que é extremamente forte. É bem verdade que do outro lado estava o vice-campeão paranaense e um dos fortes candidatos ao acesso. Mas para um time que deseja retornar à Série B, um ano após a queda, o resultado no Brinco foi muito prejudicial, pensando também que uma das 19 rodadas da primeira fase já foi deixada para trás. Na verdade, fica muito triste com o resultado do jogo, porque o empate já não era um resultado que nos agradava, mas não era um resultado ruim contra uma equipe que vem em ascensão como vem. Mas eu não saio daqui de maneira nenhuma triste com o rendimento da equipe para esse jogo. Espero que não seja esse jogo que a gente tenha que jogar os outros. Se tiver que ser, se a gente encontrar algum tipo de marcação assim, ok. Mas eu espero que a gente consiga jogar um jogo um pouco mais elaborado nos próximos. Com mais uma semana inteira de preparação, o elenco alviverde se reapresentou hoje pela manhã, visando o duelo contra o Brusque no próximo domingo. A partida, que estava marcada para as 4 horas da tarde, teve o horário alterado para as 7 da noite. O duelo estava previsto para acontecer no Orlando Scarpelli, em Florianópolis, mas com a liberação do estádio Augusto Bauer, o jogo será realizado no próprio estádio do Brusque. O clube havia sofrido uma punição incomum e até de certa forma bizarra. A retirada de um banner que bloqueava a visão das janelas de um bar localizado no centro comercial atrás de um dos gols motivou essa punição ao clube catarinense. A faixa, que foi instalada pela própria federação, acabou sendo retirada por funcionários do bar a mando do dono do centro comercial. Situação que não agradou à Federação Catarinense de Futebol, que já havia notificado o Brusque exigindo que o clube bloqueasse a visão das 4 janelas do bar em dias de jogo. Isso porque no local os clientes do estabelecimento conseguem assistir às partidas sem precisar entrar no estádio. Apesar de toda essa confusão, Augusto Bauer já foi liberado para o duelo entre Brusque e Guarani no próximo domingo às 7 horas da noite. Cara, o Edu Pinheiro, que trabalha conosco lá na Rádio Bandeirantes, ele tem uma frase que cabe nessas situações, né? Fala aí, vamos ver. Eu vou morrer e não vou ver tudo. Você acha que tem cabimento um negócio desse? Não tem cabimento. Você viu o que falou na reportagem? Cabimento tem, porque fizeram. Não tem, Gleger, um estádio desse, com todo respeito. O TJD interditou o estádio porque o bar dá visão para o jogo, para o campo de jogo. Olha, na Europa, né, tem alguns estádios que tem um restaurante dentro do estádio. Vários. Você vai lá, tá. O Bragantino, o campo aqui do Bragantino. Não, o cara senta ali, ele assiste o jogo. Mas acontece que no caso do Bragantino é o mesmo problema lá. Tem que fechar o restaurante a hora que começa o jogo. Todos. A hora que a bola rola tem que fechar o restaurante. É isso aí. Pô, mas é uma besteira imenso um negócio desse. Imagina, você programa o seu almoço para o horário do jogo, ou a janta, ou o café da tarde, que seja. E aí você está lá se alimentando e vendo o jogo do time do seu coração. Qual é o problema? Você vê algum problema numa situação como essa? Agora, o Brusque vai mandar o jogo no seu estádio. Pior para o Guarani, porque é grama sintética lá, né? É, pior em todos os termos, né? Se você assistir um pouquinho de Copa do Brasil desde a primeira fase, você vai perceber que essas coisas inusitadas acontecem em profusão, né? O problema é a dona CBF liberar alguns estádios de futebol. Eu não tenho nada contra o Brusque, não, absolutamente. Pelo contrário, o maior respeito. Mas tem certas coisas, Batista, apesar da justiça, né,
exagerar, como nesse caso, e eu concordo com você, tem alguns estádios de futebol que eles não têm a mínima condição de receber uma partida profissional, na minha opinião. Aí, ó o bar aí, ó. Pô, imagina, o cara ali Não, seria extrema. E o cara não tem contato nenhum com a torcida, nada, ele tá absolutamente reservado. nada, pô, mas é uma besteira imensa. Bobagem. São essas coisas que acontecem no futebol. É o mesmo caso aqui da torcida única. Você quer mais bobagem do que a tal da torcida única? É pior, Batista. É pior você não liberar pro cara ir no jogo assistir. Porque os caras ficam no entorno ali do campo ali. A grande verdade é pior. que isso é decretação, nesse caso aí, falando de torcida única, eu estou com os companheiros, isso é a decretação da falência da nossa polícia, da nossa segurança pública. Isso é um absurdo, cara. Não, agora vamos resolver o problema da violência no futebol. Torcida única, isso não resolve o problema, gente. O negócio é muito mais profundo do que simplesmente tira, né, a possibilidade do ir e vir da pessoa que está na Constituição, porque a segurança não dá conta de prender os baderneiros. É lamentável. E falando do estádio e do jogo do Guarani, é pior para o Guarani, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Porque o Brusque estaria jogando fora de casa também. O jogo tá acostumado a jogar, a treinar, tá tudo acostumado. Aí vai lá pro Orlando Scapé, é a mesma coisa. Assim, é mas pior. não teria torcida nenhuma, né? Exatamente. Então aí seria campo neutro. Sem dúvida nenhuma é ruim pro Guarani essa liberação. Pô, Gregor, ontem nós já debatemos aqui a estreia do Guarani na Série C. Você não estava por aqui. Agora tem a oportunidade de falar o que é que você achou. Claro que o resultado foi horrível, desastroso, mas e o desempenho do time? Ruim. Foi ruim o desempenho. Né? Eu acho que o Maurício ele precisa fazer alguns ajustes. Não dá para dizer que o time tecnicamente é ruim, não é isso que eu estou falando. Mas eu acho que a estratégia, você vê, o Guarani errou muito na saída de bola, dando a bola para o adversário. O Guarani errou muito na transição. Estava falando isso agora no programa Nossa Área. Se o Maurício não ajustar essa questão de saída de bola, transição, meio de campo, ataque, vai ter problema lá contra o Brusque, vai ter problema na competição. Então eu não gostei. Alguns jogadores, efetivamente, falando na parte individual, não renderam aquilo que podem render. O Maurício tenta ali arrumar uma desculpa. Porque o gol estava impedido. Cara, isso aí não dá, ô Maurício. Isso aí não cola mais, cara. Não adianta. Não tem VAR. Se tivesse o VAR, aí você poderia contestar. E aí fica mal acostumado, né, Batista? Porque tudo, agora tem o VAR, tá tudo certo. Na Série C não tem. Então, não dá para contestar isso. Não tem como. O que tem que ser contestado é o resultado. E o resultado do Guarani foi ruim, na minha opinião. E a apresentação do Guarani também. Por quê? Jogando em casa, teve 40 dias para preparar o time. E eu, por exemplo, eu não vi uma organização de saída de bola. Eu não vi uma organização numa saída de 3 para você tentar dar amplitude e dificultar a marcação do time adversário. Não vi. Eu estava no jogo, eu trabalhei no jogo. Então, assim, realmente o Maurício vai ter muito trabalho para tentar reorganizar o time. E não é ficar trocando de peça, não. É organização. Entendeu? Não. É você ter um time minimamente organizado. Sabe por que eu estou falando isso? Nós trabalhamos aqui no jogo do Brusque. Você viu a organização do time do Brusque ou não? Dificultando para o Ituano, pressionando, chegando. Né? Tem conjunto, dá para perceber. E o Guarani ainda, o Maurício, aparentemente, na minha opinião, não conseguiu encontrar um jeito de jogar para tentar dar uma organização minimamente para o time no jogo. E tem um detalhe que eu não posso deixar. Vou falar isso aí até que ele pare de insistir nisso. O Anderson Leite de 10, esquece. Mas ele tem qualidade. O Maurício Souza está equivocado. O Anderson Leite não joga no posicionamento que ele atuou no primeiro tempo da última partida. De novo ele está insistindo no negócio que ele sabe, não sei por que insiste, que não deu certo no Campeonato Paulista e na primeira partida foi um desastre. Eu recebi alguns prints de conversa do Maurício Souza batendo boca com um torcedor aí pelas redes sociais. Maurício Souza, dizem, né, que conselho, se fosse bom, ninguém dava. Vendia para poder ganhar uns trocos. Mas eu vou dar um conselho para você. E me coloco aqui na situação de mais velho, né? Mais antigo, mais rodado de dar esse conselho.
Não entra nessa, meu amigo. Esse é o tipo de negócio que não leva a lugar nenhum ficar batendo boca nas redes sociais, porque rede social é terra de ninguém. Então, é foco. É igual aquela história, né? O cara chegou numa cidadezinha e ali logo no começo da cidade ele encontrou lá um senhor que estava ali sentado, mastigando ali um capim, né? E aí ele perguntou, ele falou, olha, estou querendo ir deu um endereço nesse lugar. O senhor sabe onde que é? Aí ele falou, olha, você vai reto aqui, quando chegar ali tem uma venda, não é lá, tá? Tá. Aí você vira à direita, vai até o final da rua. Quando você chegar no final da rua, tem ali um bar. Não é lá, tá? Aí você vira à esquerda, segue reto. Lá na frente você vai encontrar uma árvore bem grande. Não é lá, tá? Pô, mas então não vai chegar, não. Aí você segue reto, aí lá no topo do morro, é lá que você vai chegar. Qual é a moral da história? Foco! Não adianta você ficar parando aqui, pô. Você vai parar aqui na vai venda. No destino, né? Vai parar na venda. Não é na venda. Aí você vai parar no bar. Não é no bar. Você vai parar na árvore. Não é na árvore. É lá no topo do morro. Foco! O foco é classificar o time do Guarani. Então esquece esse negócio de ficar batendo boca. Você tem a convicção? Você acha que o Anderson Leite é o meia, é o 10, é a sua convicção? Vai com a sua convicção então. Cada um vai dar a sua opinião. O futebol é legal, é bacana, porque cada um enxerga de um jeito. Então você tem as suas convicções e acha que elas vão dar conta do recado? Por que ficar batendo boca? Não é por aí. Então, Maurício Souza, o foco é a classificação. Não interessa se o time jogou bem, se não jogou bem. Aliás, a Série C tem que ter time trator, é velocidade chutão. É assim que o time vai conseguir a classificação. Aproveitando aí esse embalo seu aí, ô Maurício, é só ganhar do Brusque. É só preparar o seu time e ganhar do Brusque. Porque não adianta ficar batendo boca em rede social, batendo boca com torcida, não adianta nada. Tem que resolver a situação dentro do campo. E o torcedor, meu amigo, ele tem direito de cobrar ou não tem? Se você não quer ser cobrado pelas redes sociais, e você que é um treinador deveria saber disso, não tem a rede social. Ué, tem um detalhe porque importante. Porque cobrança vai ter, meu amigo. E não quer cobrança, ganha o jogo, só isso. Tem um detalhe muito importante, e isso ele peca pelo noviciado, né? Isso é a grande verdade. O Guarani Futebol Clube é muito grande. Ele pode estar nesse momento na terceira divisão. Então essa pressão que você está recebendo aí, esses xingamentos, que muita coisa que você está ouvindo talvez não seja a realidade, seja muito injusto com você, você tem que suportar, porque isso está dentro das suas obrigações quando dirige como técnico um time do tamanho do Guarani. Você tem que suportar isso. Você acha que é fácil a vida do Batista? O que ele ouve de injustiças dentro da rede social, a minha, do Gleger, do Tigrão, do Vladimir Catarino, isso faz parte da nossa profissão. E o Gleger falou um negócio, é verdade. Tem um amigo meu que não suporta a rede social. Ele não tem, simplesmente. Não tem Facebook, não tem Instagram. Sabe por quê? Porque é terra de ninguém. Então tem que aprender. Nós aqui não concordamos com muita coisa, mas a gente acabou se adaptando e aprendendo a lidar com essas barbaridades que a rede social apresenta. Porque assim, rede social é terra de ninguém, mas existe lei. Se o cara fizer uma acusação leviana e sem provas, você vai na justiça. Já aconteceu inúmeras vezes isso. Verdade. E aí você vai na justiça e o cara vai ser penalizado. Tem lá uma tabela lá de pena pecuniária. Mexe no bolso dele, se tiver uma acusação que não tem como provar. Agora, bate boca em cima de esquema tático. Jogador que tem que ser escalado, esse aqui, ele se conhece ou não de futebol. Não leva a nada. Olha, o Guarani vai disputar a Copa Paulista. Neste momento está tendo lá na CBF, começou às 11h30 o Conselho Técnico, aliás, na Federação Paulista do CBF. Copa Paulista, quem comanda é a Federação Paulista de Futebol. Aliás, estive ontem num evento aqui em Campinas, belíssimo evento, no Hotel Vitória, premiação das séries A2 e A3 do Campeonato Paulista.
e estive lá com o Reinaldo Carneiro Bastos. E ele me deu um abraço e tal, agradeceu tudo aquilo que a gente faz aqui para esses times aqui da região. E neste momento está tendo, portanto, na Federação Paulista de Futebol, o Conselho Técnico. O Guarani vai disputar o campeonato com jogadores profissionais não relacionados, completando com o time sub-20. E por que o Guarani vai disputar a competição? Porque este campeonato dá uma vaga para a Copa do Brasil ao campeão. Quando chega lá no final, né, apura-se as duas equipes e a equipe pode definir se ela quer a Copa do Brasil caso vença o campeão, ou né? quer uma competição. Série D. Se não tiver o calendário, né? Se não tiver o calendário, agora se tiver o calendário, lógico, evidentemente vai escolher a Copa do Brasil. Então achei boa a ideia do Guarani, porque o Guarani não tem a vaga na Copa do Brasil. Então, se tiver um pouco mais de dedicação, e eu recebi uma informação que vários times desistiram. Tinham a vaga para disputar a Copa Paulista, mas desistiram por causa do custo, porque a federação não banca a Copa Paulista. E aí ficaram, acho que 20 e poucos times que vão disputar essa competição. É uma grande oportunidade de conseguir uma vaga na Copa do Brasil, mas que é um campeonato rentável. Precisa disputar o campeonato para tentar, né, chegar na final, né, Batista? Teve time na região aí que ultimamente jogou a Copa Paulista só para fazer turismo. Não adianta nada. Eu entendo que custa caro e é verdade isso. Então, se o Guarani, né, Gleger, está tomando a iniciativa de participar, eu espero que seja estruturado. Porque participar por participar, como eu vi nos últimos anos, muita coisa acontecendo aqui pertinho, inclusive aqui na cidade, não adianta nada. Mas se fizer isso aí que você estava falando agora, por exemplo, você vai lá, o cara não foi contratado, mas não está relacionado. Não está relacionado, vai para o jogo. E aí junta lá o pessoal, junta com o sub-20, que também é legal, também que tem essa transição. E aí gasto com transporte, né? Com essas coisas mais de você efetivamente contratar jogador só para disputar esse campeonato, não. É o que era o campeonato aspirantes, né? E aí o que acontece? O Guarani, que não está na Copa do Brasil, passa a ter uma certa importância esse campeonato. Eu estou 100% de acordo e acho que tem que disputar, como disse o CH, para tentar vencer, porque precisa da vaga, pô. E mesmo que não consiga, né, fazer um bom campeonato, o campeonato é ganhar o campeonato. Mas mesmo que não consiga, é uma oportunidade que tem de manter o jogador não relacionado em atividade, em situação de jogo. Então, eu acho que é positivo, mesmo que não consiga ganhar o campeonato. E tem um detalhe importante, tem que também seguir a mesma linha do trabalho do time profissional. Você não pode ter um trabalho completamente diferente na Copa Paulista do time profissional. E outra coisa, os jogadores contratados para jogar a Série C vão aceitar jogar a Copa Paulista? Mas isso aí não condiz, não tem em nenhum contrato, é verdade, mas foi combinado isso? Então eu tenho um pouco de pé atrás. Agora a ideia é fantástica, porque é um caminho mais curto para você ir à Copa do Brasil, que significa o quê? Grana. Mas vamos ver como é que vai ser um pouco mais à frente. Você sabe que o CH falou uma coisa que é verdade, mas você sabe que para o jogador, por exemplo, o cara não está sendo relacionado. Aí vamos supor que ele tem essa chance de jogar a Copa Paulista. Pô, é uma forma dele despertar lá, pô, o cara aqui tá fazendo gol pra caramba aqui e tal, e lá em cima lá os caras precisando de um cara que faça gol. Então se o atleta tiver essa mentalidade de que ele vai estar recebendo uma oportunidade, né, e mostrar pro treinador, já que ele não está sendo relacionado, que ele pode ter condição de estar jogando, é uma chance. Agora, Batista, quem que vai ser o treinador? Te falaram ou não? Não. Eu colocaria, por exemplo, o Cordeiro. O Marcelo Cordeiro como treinador. Ou o Jairo. Ou o Jairo também, exatamente. Ou o Jairo. Né? Os dois têm competência. Os dois têm competência e conhecem todo mundo. Finalizar, jogadores que o Guarani vai dispensar: Eliseu, Vinícius Cauê, Luiz Miguel, que o contrato está terminando, termina agora em junho e não será renovado. E Daniel Henrique, esses jogadores
O Guarani não tem o interesse na permanência deles. Batista, às vezes também, eu não tenho as informações detalhadas, não chega a acordo contratual. Isso não quer dizer que os caras não joguem absolutamente nada. Não funcionou dentro do conceito de quem decide, mas também tem a história contratual do negócio para o clube, né? Que a gente nunca pode descartar. De qualquer maneira, eu não vou ficar com saudade, com todo respeito esportivamente falando, de nenhum desses nomes. E assim, segue a vida profissional, né, Batista? Essa é a dinâmica, não deu certo aqui, Pode dar que dê lugar. tudo certo lá no outra agremiação.